Fala projetista, beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula e agora eu vou te ensinar sobre como criar componente estrutural aí no seu SolidWorks e fazer esse tipo de estrutura aqui. Componente estrutural, se você não conhece, é quando a gente trabalha com viga I, tubo quadrado, tubo redondo, viga W, ou seja, aqueles componentes que são muito importantes para desenvolver mezanino, escada, estruturas aí a nível industrial, estrutural. É bastante utilizado na área civil, porém, nós que somos projetistas, engenheiros mecânicos, você precisa dominar esse tipo de recurso, porque não é somente para prédio ou até mesmo galpão que você precisa aprender esse tipo de habilidade. Então assim, fica comigo, vamos para cima. Inclusive, se você quer aprender a desenvolver esse projeto aqui comigo, o próximo intensivão no SolidWorks tem data marcada, vai ser agora dia 29 de maio. Inclusive, se você quiser se inscrever, ó, é só mirar seu celular nesse QR Code aqui. Tem na descrição aqui do vídeo também, e eu vou fixar aí no primeiro comentário. Se você está vendo esse vídeo e já passou o intensivão, fica tranquilo. Vai no mesmo link que eu vou te dar uma oportunidade aí para você estar desenvolvendo esse projeto. E lembrando que é de graça, fechou? Então vamos lá, turma. Seguinte, primeiro eu preciso criar o nosso modelo e eu vou utilizar uma ferramenta muito importante aí de nós projetistas, que é uma tabela. Eu preciso aqui de uma tabela de componentes, no caso do seu fornecedor, eu vou usar a da Gerdau, tá? Que é a mais conhecida. E nós temos aqui, ó, vários tipos de perfis. Perfil I, U, W, o perfil T, cantoneira. Tem outros também, tem um monte por aí. Mas aqui é somente uma ideia. Onde que você acha esse tipo de catálogo? Cara, dá um Google que você vai achar. Catálogo Gerdau. Você vai encontrar aí uma infinidade. Tem de outras empresas também, Açtubo, enfim, por aí vai. Então, qual que é o lance? Eu vou aqui no SolidWorks e segue esse passo a passo aqui comigo, ó. Só por curiosidade, esse aqui é o projeto aí completo. Fechou? É um sistema de abastecimento de óleo, cara. Só se inscrever aí no intensivão. Eu vou agora abrir aqui um novo desenho, uma nova peça. Habilitar aqui a nossa origem, ela vai ser muito importante nessa fase. Componente estrutural, geralmente a gente utiliza esboço 3D para fazer esse tipo de recurso aqui no Solid. Então, qual que é o lance? Ó? Repare que eu tenho uma aba chamada soldagem, você precisa habilitar ela. Clica com o direito aqui no esboço, guias e habilita aí, ó, soldagem. Aqui dentro da própria aba, você já vê que tem um esboço 3D, que é o mesmo esboço quando tem aqui, ó, esboço, setinha para baixo, esboço 3D. Dá um clique nele. Repara que apareceu o símbolo aqui. Eu vou pegar uma linha normal. E agora, qual que é o lance? Ao invés de escolher um plano específico, eu posso desenhar transitando entre todos os eixos. Se você nunca usou o esboço 3D, eu fiz uma aula só sobre esse assunto, tá? Eu vou deixar na descrição aí também para você acompanhar depois. E agora, ó, eu não vou explicar muito detalhado, mas qual que é o princípio? Repara que quando eu aperto Tab, ele muda o eixo ali, ó, ZX, XY, YZ. E você precisa dessa orientação aqui. No caso, vou usar, ó, o XZ, aí eu dou um clique e eu consigo desenhar um retângulo, tá vendo? Que eu vou clicando. Faz o teste aí com calma. Se você tem dificuldade, vê minha aula de esboço 3D. E agora, ó, repare que eu fiz aqui um retângulo, né? O que seria o plano superior. E eu vou basicamente criar aqui, ó, uma linha de centro. Procurar esse midpoint, vou até o outro lado para centralizar ele. Seleciono essa linha, seleciono a origem, apertando Ctrl e venho aqui, ó, ponto médio. Já centralizou. Repara que essas linhas estão tortas. Como que eu faço para ajeitar ela? Eu vou dar um clique, eu venho aqui em eixo X. Repare que eu estou me orientando aqui. Esse cara aqui, ó, eixo Z, já tá na verdade. Isso aqui é o eixo X também. Beleza, dimensão inteligente, eu consigo cotar esse cara. Eu vou colocar aqui, ó, 2 metros, 2.000 milímetros por 2.000 milímetros. Fiz um quadrado. Agora, olha o segredo. Eu vou pegar uma linha de novo. Eu estou dentro do mesmo esboço. Eu vou clicar aqui nessa ponta e apertar o Tab e fazer uma linha para baixo. Ó. Faço uma outra linha para baixo. Vamos desenhar como se fosse uma mesa aqui, ó.
Esse é o segredo aí do esboço 3D, cara. Ó, essa linha tá faltando o eixo Y nela. Eu vou selecionar as quatro e dizer que elas são iguais. Agora eu venho aqui, dimensão inteligente. Esse cara, ele vai ter 1,5 m, 1500 milímetros. Fechou? Então, perfeito. Eu posso até fazer mais um detalhe aqui, ó. Vou pegar uma linha de novo, dou um clique aqui nessa aresta, não clica no meio, clica mais ou menos aqui. No eixo X, Y mesmo, ó, eu vou dar um clique nessa aresta e fazer o contorno aqui. Fechar. Dimensão inteligente, a altura aqui desse cara, vou colocar aqui a 400 milímetros. Essa linha eu vou selecionar e colocar ela no eixo Z. E ficou preto, tá resolvido. Faz com calma aí, vai de boa. Fechou? Vê a minha aula de esboço 3D que você vai ficar mais tranquilo. Porque o nosso objetivo aqui é aprender na questão do componente estrutural. Então, ó, eu tenho aqui o esboço já criado e a partir disso eu não preciso vir aqui em recurso fazer um ressalto. Eu vou direto, finalizando aqui o recurso de esboço, soldagem, componente estrutural. Aí aqui, ó, repara que ele vai me dar alguns padrão aí. Já no seu computador, no seu Solid, já deve ter alguns que já vem como pré-definido, ó. Eu vou selecionar aqui, ó, repara que tem a NSI, tem a DIN, tem outras aí, a NSI em polegada também. Eu vou pegar a DIN. Tipo, vamos usar aqui uma viga W. Tamanho, eu vou usar essa aqui de 130 mesmo, repara que tem vários tamanhos aqui. 130 por 130 e 23,8. Aí qual que é o lance, ó? Eu vou começar aqui por cima, eu vou dar um clique nesse cara, dou um clique nesse, dou um clique nesse e esse aqui também. Olha que interessante. Agora eu vou criar um novo grupo, clico aqui na vertical, clico nessa outra vertical, essa e essa aqui. Agora eu vou fazer as horizontais, eu preciso criar um novo grupo. Então eu venho aqui, ó, novo grupo, dou um clique, e repara que ele já fez o posicionamento. Aqui nas configurações a gente consegue até trocar o modo de fixação, ó. Se eu selecionar, por exemplo, aqui o primeiro grupo, repara que ele fez um corte de 45 graus ali, tá vendo? A divisão. Se eu trocar aqui, ó, ele vai posicionar pegando a medida inteira dele, ó. Se eu selecionar o outro, ele faz o inverso. Dá para observar a diferença, né? Eu vou selecionar esse primeiro, que é o 45 graus, que é a forma que a gente costuma utilizar, fica um acabamento melhor aí, dá um pouco mais de trabalho na fabricação, dependendo aí do componente, mas no geral esse aqui é o mais usado. Eu consigo até aplicar uma distância entre eles. Se você precisa deixar uma distância específica para fazer uma solda ou colocar uma chapa, por exemplo, você consegue fazer isso adicionando uma distância aqui. Aqui são outras configurações com relação ao alinhamento dele. Não é o nosso caso aqui, é bem específico para aplicar esse tipo de coisa. Posso trazer no outro momento. Que aqui é te apresentar e te dar um norte, tá? Então, ó, outra coisa importante quando eu seleciono um grupo, aqui eu consigo localizar o perfil. Repara que ele vai me dar o esboço do perfil. E eu consigo até fazer outros posicionamentos aqui. Repara que ele está puxando do centro. E cada ponto desse, ele vai me dar um posicionamento específico para definir a minha estrutura, né? Só que esse esboço, eu não desenhei ele. Eu não fiz o desenho. Se você observar aqui o catálogo da Gerdau, na última folha, você vai encontrar as informações dimensionais aqui. Essa viga W é a mesma que eu estou usando lá no SolidWorks. Então eu tenho aqui, ó, a medida H, a D, que seria a total, a TF, que é a espessura aqui da alma, TW. Aí quando eu vou na tabela, eu vou observar aqui uma seleção, uma bitola, essa W150 por 13, aí eu vou ter, ó, a medida D, a medida BF, TW, TF, ou seja, todas essas dimensões, elas são referentes ao nosso desenho aqui. Com isso eu consigo fazer um desenho aí personalizado, porque esse aqui é o próprio SolidWorks que me dá.
Então, por mais que seja padronizado esse tipo de componente, é possível que você precise ter um componente estrutural que não está definido aqui no SolidWorks. Aí você vai na sua empresa, pega o catálogo do fornecedor, bate as informações. Se não for o mesmo, você consegue criar o seu próprio. Então, como que eu faço isso, né? Isso que eu vou te mostrar agora. Vamos só confirmar o comando para você ver como que vai ficar a estrutura. E olha como fica bem amarrado. Isso aqui depois eu consigo até separar na lista de materiais, consigo fazer vista explodida. É realmente aí uma montagem que ele cria dentro de um único arquivo. Se eu pegar a nossa Sketch 3D, eu consigo ocultar ela, ó. Fica bonito, tá vendo? É uma mesa, cara. Olha o tempo que a gente levou. Olha as junções aqui como que fica. Ele já faz o corte aí, certo? Tem algumas máquinas, né, que faz corte aí automático em componente estrutural. Aqui era só posicionar uma sapata. A gente pode desenhar aqui uma sapata quadrada para fazer a fixação no chão, né? Soldar direto aqui. Até mesmo soldar algumas estruturas paralelas aqui para fazer uma sustentação. Ou seja, você consegue ir trabalhando o seu desenho após isso, ao invés de desenhar peça por peça. Então aqui, ó, repara que eu vou abrir a viga W, eu tenho a sketch número 1, botão direito nela e eu consigo editar esse esboço. E olha lá que legal, ó. Eu tenho aqui todas as dimensões referentes aí ao meu desenho. E é só ir lá na tabela que você precisa, pega aí da internet, ou do seu fornecedor, ó, bitola o que é o D aqui, ó, 148, por exemplo. O D seria essa dimensão total. Aí a aba aqui é o BF, então eu vou lá na viga W, ó. O BF é 100 milímetros. Repara que aqui está 127, ele também dá espessura. O que geralmente não vai ter é o raio, tá? Dificilmente tem raio aqui definido nos catálogos, mas você pode, no seu feeling ali mesmo, definir um raio, tá? Aqui ele dá, ó, R, né? Só que é bem difícil ter, na verdade. Ó, DBF, a área. Aqui é o raio, 2,6, 2,69. Não são todas as empresas que fornecem, tá? Às vezes você vai achar alguma aço tubo da vida, alguma empresa por aí que não dá essas informações de forma muito clara. Mas aqui nós temos, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso ir lá no catálogo, remodelar aqui o meu desenho, fazer as alterações. Imaginem que aqui é 250, ó. Eu altero aqui 250, vou colocar aqui 180 milímetros. Vamos aumentar a espessura aqui. Estou chutando, tá? Não estou seguindo o catálogo, não. Só para você ver as alterações, ó. Alteramos, confirmo aqui o esboço e automaticamente o meu desenho ele também se altera. Repara que ficou mais parruda, né, a estrutura para essa minha mesa aqui. E a partir disso, eu posso salvar esse cara como uma peça, colocar dentro de uma montagem lá no meu SolidWorks. Com isso, tá feito aí a minha estrutura usando o componente estrutural. Isso aqui, cara, serve para qualquer estrutura, tá? Cantoneira, viga I, viga W, H, U, né? Dependendo aí, às vezes da região o esquema muda o nome, mas você vai acabar encontrando. Felipe, eu tenho uma estrutura aqui que não tem como padrão aqui dentro do SolidWorks. Você pode desenhar a sua própria. Aqui está na W, só que eu não preciso alterar aqui nas configurações. Eu posso ir direto no esboço e desenhar a estrutura exata que eu preciso aí para o meu desenho. E no final eu posso chegar a ter um resultado como esse aqui. Inclusive, você quer aprender a desenvolver esse projeto do zero aqui no YouTube mesmo? Inscreva-se aí no Intensivão.
é uma oportunidade única. Esse intensivo acontece a cada 6 meses, mais ou menos, não é sempre. Eu quero te convidar a participar, meu cara. É só se inscrever aí, é gratuito. Só que você vai precisar pagar com o seu tempo. Você vai precisar se dedicar, porque o intensivo ele acontece durante uma semana só. Depois que passa essa semana, não tem jeito. Às vezes eu recebo mensagem: Felipe, eu tava viajando. Felipe, eu tava sem computador. Libera de novo o projeto, e não vai ter oportunidade, cara. Na verdade, vai ter dessa vez. Se você está vendo esse vídeo e já passou o intensivo, estamos aí em 2025, fica tranquilo, vai no link que você vai poder ter acesso ao próximo intensivão, se estiver rolando algum, ou até mesmo eu vou ver uma possibilidade aí de liberar esse projeto, dar uma oportunidade, mas não garanto nada. É muito importante você participar do intensivo, até mesmo porque é gratuito, cara, e você vai aprender e vai ter um portfólio legal aí para levar para casa, fechou? Tamo junto, vamos para cima e eu te espero aí no intensivo de SolidWorks. Vamos para cima, cara, vamos para cima, coloca energia aí que oportunidades vão vir, fechou?